Essa é uma maquiagem bonita, rápida, fácil de fazer para você que é iniciante arrasar no Natal sem precisar passar horas se maquiando. Bora aprender? Oi, maravilhosa! Eu sou Fernanda Avelino e esse é um canal para você iniciante na maquiagem aprender a se automaquiar do zero e com muita facilidade. Já prendi o meu cabelo para começar o nosso tutorial para não ficar me atrapalhando na hora de espalhar os produtos. E o primeiro produto que eu vou utilizar é uma bruma fixadora, porque a gente quer que essa maquiagem dure a noite toda. Eu vou agitar um pouquinho e agora com uma distância de mais ou menos 20 centímetros, eu dei umas 5 borrifadas, vou esperar minha pele absorver um pouquinho e eu já vou te mostrar o próximo produto que a gente vai utilizar, que é o primer. Lembrando que eu já cuidei da minha pele. Toda maquiagem, ela fica bonita, eu sempre vou falar isso. A maquiagem, ela fica bonita quando a gente cuida da pele, quando você faz pelo menos o básico, que ela vai hidratar e passar um protetor solar. Normalmente, a bruma fixadora eu utilizo somente no final da maquiagem, né, pra dar aquele acabamento. Porém, como eu quero uma maquiagem duradoura, que fique muito bonita e dure aí a noite toda, eu utilizei antes. Após a minha preparação de pele, né, eu lavei, hidratei, passei meu protetor solar, apliquei a bruma fixadora, esperei um pouquinho, apliquei o primer e agora a gente vai aplicar a base. A base que eu vou usar é a Timewise 3D da Mary Kay, que é uma base anti-idade, tem 28 cores disponíveis. Eu gosto muito dessa base, porque ela também ajuda a clarear manchinhas. E ela também te permite construção de camadas e dura na sua pele por até 12 horas. Então eu gosto muito dessa base, porque enquanto eu fico mais bonita, ela tá tratando a minha pele. Primeiro eu venho espalhando a base com o pincel, ó, eu venho dando leves batidinhas por todo o meu rosto. E aí depois eu venho dando acabamento com a esponjinha. Aqui também na região dos olhos, porque eu não passei corretivo. Eu vou passar um corretivo para iluminação depois. Vou pegar o espelho aqui para me auxiliar, ó. Aqui na testa também, ó, eu venho jogando assim para fora. E aqui rente ao cabelo, para não ficar aquela divisão, né? Parecendo que você tá utilizando uma máscara. Não esquece também de dar acabamento aqui na sua mandíbula. Agora eu vou pegar mais um pouquinho de base e venho adicionando uma segunda camada, porque eu tenho algumas manchinhas. Então eu vou adicionar uma segunda camada aqui e eu venho dando leves batidinhas, ó. E a esponjinha eu umedeci antes aqui, tá? Então esponjinha sempre úmida e sempre limpa, por favor. Porque se você pega uma esponja dura e vem aplicando a sua maquiagem, ela não vai te dar aquele acabamento maravilhoso e super natural. Então não esquece de lavar os seus pincéis e suas esponjas. Inclusive, se você não sabe como fazer isso, eu vou deixar um vídeo aqui linkado para depois que você assistir isso aqui, você correr lá e lavar os seus pincéis, se estiver precisando. Agora eu venho com um corretivo para iluminar essa região dos olhos. E aí eu vou colocar aqui, ó, um pontinho aqui, outro pontinho aqui, somente para dar uma iluminada nesse olhar. E com a mesma esponjinha, só vou virar o lado assim, eu vou posicionar o espelho aqui em cima e venho dando leves batidinhas, ó. Sem espalhar muito para não tirar o corretivo, é só esfumar o corretivo que já está aplicado aqui, ó. E eu venho puxando assim para cima para dar um efeito lift. Fecho o olho e aí eu venho aqui na minha pálpebra também. Agora eu vou devolver vida para esse rosto, então eu já apliquei base, corretivo, a gente fica assim, né, com essa cara pálida, mas agora que o glow vem. Vou começar pegando o contorno, dou uma batidinha assim para tirar o excesso, e agora eu vou pegar aqui do alto da orelha em direção ao meu nariz, só que eu paro mais ou menos aqui no meio do olho, vou fazer para você ver, ó. Primeiro eu venho depositando, ó, apliquei o produto, ó. E aí você vem dando, ó, batidinhas para esfumar. Nada de fazer isso aqui, porque senão você vai abrir a sua base, tá? Então batidinhas e subindo assim para cima. Batidinhas e subindo assim para cima. E olha a diferença que somente o contorno faz no seu rosto. Já começa a dar forma à nossa maquiagem, né? Vou passar aqui um pouquinho também aqui na minha testa, ó. Bem de levinho. Só para dar ali um leve sombreado e devolver o contorno natural do nosso rosto. Agora eu vou pegar para fazer do outro lado, ó. Alto da orelha, venho dando batidinhas, ó, pego aqui. Sempre dou uma batidinha para tirar o excesso da sombra, ó. Porque fica, né? Então eu venho aqui, ó, dando esse, fazendo dessa forma, ó, batidinhas, esfumando e jogando para cima. Primeiro eu esfumo e aí com o restinho eu vou jogando aqui assim para as têmporas, ó. Contorno aplicado, agora eu venho com blush. Eu gosto muito desse aqui, que é o Pink Shine. São duas cores. Eu vou misturar as duas. Às vezes eu utilizo uma, depois eu utilizo o outro, mas eu vou utilizar os dois assim, ó.
E aí eu vou tirar assim o excesso na tampinha, ou então pode até dar uma batidinha assim como eu falei, ó. Por que que eu gosto de dar uma batidinha? Porque se você pega o pó e vem depositando, o restinho que sobra no pincel, ele pode cair e manchar a sua pele. Então eu dou uma batidinha assim, ó, só pra tirar o excesso. E aí o blush eu venho mais ou menos aqui do meio do olho, onde eu parei o contorno, e venho, ó, depositando e subindo pra cima, ó. Deposito com a mão bem de levinho, ó. Ou então, se você quiser, você pode dar um sorrisinho, tipo assim, ó. Tudo bom, querida? E aí, tá vendo que subiu aqui a bochechinha? Na bochechinha, eu venho aplicando. É só mesmo pra você ter uma noção. Eu gosto de colocar um pouquinho aqui no nariz também, ó, pra dar um ar de saúde. Mas se você não gostar, pula essa etapa. Agora eu vou pegar pra fazer do outro lado. Batidinhas, subindo pra cima. E a nossa maquiagem já vai ganhando vida, tá vendo? Como fica lindo. Eu gosto muito de colocar um pouquinho do blush aqui no nariz, ó, pra dar um ar de coradinha, mas se você não gosta, pula essa etapa. Agora eu venho com o iluminador, vou pegar aqui com o outro lado do pincel. Eu gosto muito desse pincel, é o pincel 3 em 1 da Mary Kay, porque com ele você consegue fazer contorno, passar blush, passar iluminador e até pra fazer uma sombra rápida naqueles dias mais corridos. Eu venho pegando assim o iluminador. E aí o iluminador você vai colocar aqui, ó, no ossinho zigomático. Não é na área dos olhos não, tá? Aqui. Se você tocar aqui, você vai ver que tem um ossinho. Então é nele, ó. Coloco aqui e jogo pras têmporas, ó. Olha esse iluminador, que lindo. Vou colocar do outro lado. O iluminador dá um charme, né? Dá um glow assim. Vou pegar com o dedinho e colocar um pouquinho aqui, ó, no centro do nariz. Subindo aqui pra cima. Só pra dar aquele glow maravilhoso. E a pele já está pronta. Agora eu vou selar para essa maquiagem durar a noite toda. Antes de selar a pele, eu gosto de vir assim, ó, com a esponjinha para tirar qualquer marcação do corretivo que tenha ficado. E agora eu vou pegar aqui o meu pó, ó, uma quantidade assim. Você pode selar tanto com o pincel quanto com a esponja. Eu gosto de selar com o pincel porque eu aplico para minha pele absorver bastante do produto. Colocar aqui também, ó, abaixo. Aí depois que eu aplico, depois eu posso vir fazendo o movimento de polir essa pele. Vou pegar mais um pouquinho. Mas o primeiro passo é você depositar o produto, ó. Se você pega o pó e faz isso aqui, ó, a sua pele não consegue absorver bem esse produto e entregar um resultado maravilhoso. Então, o primeiro passo você deposita, ó. Deposita em toda a pele, olha assim pra cima. Não precisa você selar nessa região de blush, contorno e iluminador, porque se a gente parar pra pensar, o blush, o contorno, ele já é um pó, só que com cor. Então não tem necessidade de você passar, ao menos que você queira, tá? Na mandíbula também. E agora eu venho fazendo este movimento, ó, de polir, ó, aqui na região dos olhos. Porque quando eu faço esse movimento de polir, a minha pele consegue absorver melhor o pó e eu consigo tirar todo o excesso que ficou na minha pele. E esse movimento aqui dá um efeito blur na pele. Óbvio que o pó, ele precisa, né, ter essa finalidade de efeito blur. Pele ok, agora a gente vai para a parte do olho. Eu vou começar com uma sombra marrom, vou tirar aqui o excesso. E aí, primeiro eu vou depositar, olha para baixo assim, ó, e deposito aqui no meu côncavo, bem no cantinho externo. Já vou fazendo dos dois lados. Ó, coloquei aqui. Eu gosto de fazer a sombra com o olho aberto, então eu posiciono o espelho aqui abaixo, ó. E aí eu consigo ver o que eu estou fazendo e já ir observando o resultado final. Então, primeiro eu deposito. Agora eu vou esfumar essa sombra até mais ou menos o meio da minha pálpebra, ó, em toda essa região aqui. E para isso eu vou fazer movimentos de vai e vem, ó, movimento de vai e vem. Imagine o para-brisa de um carro, ó, vai e vem, vai e vem, vai e vem. Só que eu vou fazer isso até mais ou menos o meio do olho, ó. Tá vendo como é simples? E aí uma dica que eu quero te dar é você pegar do meio do pincel para fora. Se eu pego aqui no pincel, a minha mão fica muito pesada. Se eu pego do meio para fora, a minha mão fica mais leve e eu consigo um esfumado mais bonito. Então, primeiro eu deposito, logo em seguida eu venho esfumando até mais ou menos o meio do olho, ó. E aí eu venho jogando assim pra fora também, pra não ficar nenhuma marcação aqui da sombra. Pronto, sombra marrom esfumada. Agora eu vou pegar esse tom mais rosé, vou tirar assim o excesso. E eu vou depositar somente na minha pálpebra móvel.
somente nessa pálpebra que pisca, ó. Pegar mais um pouquinho para colocar do outro lado. Somente na pálpebra que pisca, ó. Na pálpebra móvel. Depositei. É uma maquiagem muito simples que você consegue reproduzir com muita facilidade. E aí eu venho esfumando essa sombra bem de levinho, ó. E ela vai meio que formando um degradê com a sombra marrom que eu já apliquei antes. E agora eu vou pegar esse lado mais clarinho aqui da sombra, ó, e vou colocar no cantinho interno. Coloco aqui no cantinho interno até encontrar aquela sombrinha rosé que eu depositei no meio da pálpebra. Olha que lindo que vai ficando. Pega assim um pouquinho pro cantinho, assim, ó. Pra dar um iluminado. E olha que lindo que fica. Agora eu venho com aquele primeiro pincel mais gordinho de esfumar. E meio que vou unir essas sombras pra não ficar nenhuma marcação, ó. Só um pouquinho, só pra unir, pra não ficar a divisão de uma sombra aqui, outra sombra aqui e outra aqui. Só pra elas meio que se misturarem, ó. E o nosso esfumado está pronto. E para dar um charme final nesse olho, eu vou utilizar um lápis preto e vou fazer um esfumadinho bem aqui no cantinho externo, ó. Com o próprio olho aberto, eu posiciono o espelho aqui e venho fazendo um tracinho. Não precisa ficar certinho porque a gente vai esfumar até mais ou menos o meio do olho, somente. Não precisa ficar certinho porque a gente vai esfumar. Vou utilizar esse pincelzinho aqui de precisão e venho fazendo esse movimento, ó. Você pode fechar o olho e venho fazendo esse movimento para esfumar. Esse lápis de olho da Mary Kay, ele é a prova d'água. E se o que você usa for também, eu vou te dar uma dica. Assim que você aplica o lápis, esfuma logo, porque depois que ele seca, ele fica muito ruim de esfumar. Olha como esse esfumado dá todo um charme para essa maquiagem mais básica. E quando eu aplicar a máscara de cílios, você vai ver que vai ficar ainda mais bonito, porque esse esfumado, ele meio que constrói uma base para a máscara de cílios e deixa um olhar ainda mais poderoso, mesmo que ele seja básico. Como eu usei lápis de olho em cima, eu não vou utilizar embaixo. Eu vou utilizar somente uma sombra marrom. A mesma sombra marrom que eu fiz esfumado daqui, ó, eu vou pegar. Você pode utilizar também o seu pó de contorno. E aí eu venho fazendo esfumado bem de leve. Mas se você quiser um olhar ainda mais intenso e mais poderoso, você pode utilizar o lápis de olho preto ou marrom, se for o caso. Eu não vou aplicar porque eu gosto de um olhar mais natural, visando que eu já passei o lápis preto em cima. Mas se você gosta, aplica. Antes de aplicar a máscara de cílios, eu vou utilizar um gelzinho aqui na minha sobrancelha. Esse gelzinho, ele já vem com escovinha, porém vem com bastante produto. Para eu não precisar tirar aqui na borda, eu venho com escova assim à parte, pego a quantidade que eu quero. E aí eu começo aplicando aqui, ó, do meio do arqueado da sobrancelha para fora. E depois eu venho trazendo assim para dentro para não depositar muito produto aqui no início e não ficar uma sobrancelha muito carregada. Lembrando que esse é o meu gosto pessoal, tá? Eu gosto de uma maquiagem mais natural, mas se você gosta de uma sobrancelha mais marcada, né, aquela coisa mais poderosa mesmo, você pode aplicar uma cor mais escura ou colocar mais produto. E aí eu venho esfumando aqui, ó, arrumando do jeito que eu gosto e tá pronto. Agora a gente vai aplicar a máscara de cílios e já estamos quase finalizando. Aproveitar que eu vou aplicar minha máscara de cílios e quero te dar uma dica. Nunca faça isso aqui, ó. Tem pessoas que fazem isso aqui na máscara de cílios. Quando você faz esse movimento, você acaba jogando ar para dentro e ressecando o conteúdo, né? Ressecando o produto aqui de dentro. Então, ao invés de você fazer isso aqui, você vai pegar assim, ó, a quantidade de produto que você quer, ó. E aí é só aplicar. Já quero te dar mais uma dica. Para aplicar em cima, eu posiciono o espelho assim, ó, olho para baixo e venho primeiro fazendo o movimento zigue-zague aqui rente aos cílios, ó, jogando para cima. E para aplicar embaixo, eu posiciono o espelho aqui e olho para cima. Mas antes de aplicar embaixo, eu vou esperar secar um pouquinho primeiro em cima, porque se eu levanto assim, pode carimbar aqui, né? Então primeiro eu venho depositando, ó. Esse esfumadinho preto que eu fiz aqui do lápis de olho, quando a gente passa a máscara de cílios, fica muito bonito. E máscara de cílios é assim, né? Se você quer um olhar mais poderoso, você precisa colocar mais camadas de produto. Então, com uma camada você tem um resultado, com uma segunda camada você tem outro e assim sucessivamente.
Como é um olho mais Natal, eu vou caprichar um pouco na máscara de cílios. Aqui no cantinho também, ó. Lembrando que todos os produtos que eu tô utilizando é da Mary Kay, porque eu sou consultora da marca e sou apaixonada nos produtos. E se você, assim como eu, gosta dos produtos da Mary Kay e não tem uma consultora que te atenda, eu vou deixar o link da minha loja online aqui na descrição. Lembrando que é exclusivo para você que é da Bahia. Se você é fora da Bahia, me chama no meu Instagram que eu envio para você pelos correios. Quando eu virei aqui, ó, borrou um pouquinho, tá vendo? A máscara de cílios. E eu gosto de mostrar isso porque se acontece com você, você sabe como fazer para não danificar sua maquiagem. Então, sempre que acontecer com você, finaliza sua maquiagem normalmente. Depois você pode vir com cotonete ou até com essa escovinha aqui, ó. E aí você vem descascando com a mão bem de levinha, que ela sai e não borra a sua base. Porém, tem que estar sequinho para descascar com facilidade. Natal pede um batonzão vermelho, né? Eu vou usar esse aqui, ó, que é o Roma Red. É um vermelho aberto. Eu gosto muito dessa cor, fica muito bonita. Só que antes, se você já me acompanha aqui um tempinho, você sabe que eu sou apaixonada por lápis de boca, né? Esses lápis para contorno. Então, até para que o batom vermelho fique mais bonito, dure mais tempo, a gente vai fazer aqui um contorno rápido nos lábios. Vou fazendo primeiro aqui esse xizinho, ó. Com o lápis de contorno, o batom ele dura mais tempo, fica muito mais bonito. E se você quiser, pode esfumar um pouquinho. Como é batom vermelho, eu não vou esfumar, mas se você quiser, pode. Olha aí, os lábios ficam super desenhados e agora é só aplicar o batom com toda facilidade. Olha que lindo esse batom vermelho. Roma Red é o nome dele. E aí pronto, batom aplicado. Eu acho que eu vou colocar mais um pouquinho de blush. Só mais um pouquinho. Mas se você não quiser, não precisa aplicar. É porque no final eu senti a necessidade de colocar mais um pouquinho. Ó. Como já dá um charme a mais. E agora sim, eu venho aqui com a minha escovinha de sobrancelha, com a mão bem de levinho, ó. E tiro aonde borrou a máscara de cílios. Olha essa maquiagem rápida, prática, bonita, tenho certeza que você vai conseguir reproduzir. E para finalizar a maquiagem, vou aplicar mais um pouquinho de bruma fixadora para que essa maquiagem dure a noite toda, ó, 5 borrifadinhas. Espero a pele absorver. Se você tiver um leque, você pode usar nesse momento para secar mais rápido. Olha só como essa bruma deixa um glow maravilhoso na pele. Olha isso. Como dá um glow perfeito. Eu amo demais essa bruma. Deixa uma pele bonita, leve, olha isso. E um glow maravilhoso. Até soltei o cabelo para você ver o resultado final dessa maquiagem. Olha que linda, que maravilhosa. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Já deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrita, porque toda semana tem vídeo novo te ensinando a se automaquiar do zero. Beijo e eu te espero na próxima semana. Tchau!